Glória a Deus. Meus queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que nos deu a graça de estarmos outra vez aqui para adorarmos e também recebermos da sua parte. Aqui a gente vem trazer e depois leva para casa. Traz a adoração, traz o louvor, traz o coração como sacrifício e depois leva para casa a palavra do Senhor no nosso coração. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Nós, em cultos anteriores, aprendemos algumas coisas ou relembramos aquilo que já sabíamos sobre a terceira pessoa da divindade, da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Aprendemos que Ele é Deus, aprendemos que Ele é uma pessoa, Ele não é uma energia, não é uma força, mas é uma pessoa. E estamos estudando a figura do Espírito Santo no Pentateuco. Já passamos por Ele na criação, passamos por Ele no período antediluviano, agindo nos homens, na pregação de Noé, passamos por ele, entrando da outra semana em Moisés, e agora começamos nos 70 anciãos, e hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos mergulhar mais profundamente naquele Pentecoste, 1500 anos antes do Pentecoste, aquele derramamento do Espírito Santo que Moisés teve, e nos 70 anciãos, nos 70 auxiliares, podemos dizer que ali foi um prenúncio do Pentecoste. Foi um derramamento do Espírito Santo na velha aliança, no Velho Testamento. É uma coisa muito importante esse texto que nós vamos meditar. Meus amados irmãos, os irmãos estão lembrados que Moisés sentiu-se sozinho. Moisés sentiu-se cansado. Moisés sentiu-se oprimido pela carga do povo. Irmão, tomar conta de gente não é fácil. Não é fácil. Basta você ter 3 filhos em casa. Aleluia, não é? Glória a Deus. Quem tem 3 filhos já sente que não é fácil tomar conta de gente. Eu conheci um pastor que já dormiu no Senhor, ele é muito brincalhão. Ele dizia: pastor Oswaldo, gente não é gente. Se gente fosse gente, gente não fazia o que gente faz. Glória a Deus, né? E, meus amados irmãos, na realidade é difícil, porque um gosta de quente, o outro gosta de frio, um gosta de doce, o outro gosta de salgado. É verdade, não é? Um gosta mais acelerado, o outro gosta mais lento. Um quer de uma forma, outro quer de outra. E não é fácil tomar conta de gente. E Moisés tomava conta de uma família pequena, só de varões. Quem lembra quantos varões eram de guerra? Varões de guerra. 600 mil. Multiplique, que naquele tempo as famílias eram numerosas. Multiplique pelo menos por 5. Né? Multiplique na baixa por 5, no mínimo 3 milhões de pessoas. Né? A população do estado de Alagoas. 3 milhões de pessoas, e cheios de maus costumes, vindos do Egito. E para tirar o povo do Egito foi fácil. Agora, para tirar o Egito do povo, aí foi problema, glória a Deus. Né? Para tirar o povo do Egito não foi tão difícil. Deus mandou as pragas e o povo saiu do Egito. Agora, tirar o Egito do povo. Foram 40 anos e ele morreu. Glória a Deus, e não conseguiu tirar. Aleluia. Eu não sei, a Bíblia diz que ele morreu, ninguém sabe de quê. Eu acho que foi do coração. Glória a Deus, né? Chegou lá, Deus disse: Moisés, suba. Quando chegou lá, o coração, aí pronto, lá ficou. Talvez tenha sido isso, não sei. Quando chegar lá, vocês perguntam para ele. Se eu der errado, aí ele lá vai me dar um gato. Você pregou errado, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ver isso no versículo 11. Porque o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 70 anciãos? Qual a causa mestra de Deus derramar o Espírito Santo naqueles 70 homens para ajudar Moisés? Por favor. E disse Moisés ao Senhor:
por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Irmão, qual foi o pastor que não passou por isso? Quem é o pastor que, dirigindo uma congregação de 30 crentes, ou um pastor que dirija um estado, todos eles já chegaram o dia de fazer essa oração. Deus, o que é que eu tenho a ver com isso? Fui eu? O senhor, parece que o senhor não gosta de mim. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, parece que o senhor não gosta de mim. Porque eu não estou vendo o resultado da minha doutrina. Eu não estou vendo o resultado dos meus ensinamentos. O povo, cada dia que passa, é pior. Você dá uma doutrina na terça, na quarta-feira, já vê o contrário do que você ensinou. Glória a Deus, né? Aleluia. E você pensa até que Deus não gosta de você. Parece que Deus está contra você. Era isso que Moisés estava dizendo. Por que fizeste mal ao teu servo? Por que o Senhor me fez mal? Porque eu não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este povo. O Senhor, o que foi que eu fiz para merecer esse povo? Glória a Deus. E no versículo 12, por favor, veja que ele completa a sua lamentação. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses, leva ao teu colo, como aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Senhor, fui eu que gerei esse povo, Senhor. Eu sou pai de gato. Quem é pai de barbado é gato, não é assim que o povo diz, né, irmãos? Glória a Deus. Senhor, fui eu que gerei esse povo, Senhor. Por que o Senhor me colocou para tomar conta dessa gente? Fui eu que dei a luz a este povo, para que o Senhor me dissesse, leva no colo. E o pior, irmão, é para carregar no colo. Glória a Jesus. Não pode maltratá-los. Eles podem maltratar o pastor. Agora o pastor não pode maltratá-los. Tem que carregar onde, meus amados irmãos? No colo. Ainda é para fazer assim. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Glória a Deus. Ainda é para fazer assim. O camarada xingando você, amaldiçoando você, e você ainda tem que colocar no colo. E detém dele, está dizendo, ainda vai comer na casa do pastor. Tem um ali gritando. Glória a Deus, né? Então, irmãos amados, é uma luta muito grande, né? Tem que receber xingamentos, receber maldições e não pode amaldiçoar. Ser ofendido e não pode ofender. Tem que carregar onde, meus amados irmãos? No colo. Senhor, tu ainda manda que eu carregue no colo. Eu não aguento mais. Eu não estou suportando. Então, Deus agora chama Moisés e diz, Moisés, você vai chamar 70 anciãos, eu vou dar a lista, você vai chamar 70 homens para lhe ajudar. Agora, para eles lhe ajudarem, o mesmo Espírito que está em você, tem que estar neles também. Tem que ter o mesmo Espírito que está em você, no povo que vai lhe ajudar. Porque, irmão, um pastor sem o Espírito Santo, ele não consegue ser pastor. Ele não consegue. Ele só consegue alguma coisa se o Espírito Santo estiver na vida dele. Aleluia! Glória a Deus na noite deste dia. Só pode ser pastor, só pode ser presbítero, só pode ser diácono, só pode ser auxiliar, só pode fazer alguma coisa se tiver o Espírito Santo na vida. Aí Deus disse a Moisés, eu vou tirar do Espírito que está em você, glória a Deus, e vou descer e vou falar com vocês ali, e tirarei do teu espírito, do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Vamos ver o 17, irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos ver o 17. Glória então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Quem diz amém em nome de Jesus? Moisés, vá para a porta da tenda da congregação. Vá lá para a porta da tenda da congregação. Vamos ler o 16, porque ficará mais bem entendido. Glória a Deus. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo,
e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Amém. Deus disse a Moisés, você vai fazer uma reunião na porta da tenda da congregação. Você vai fazer uma reunião e ali eu vou descer, Moisés, e vou falar contigo no meio do povo. E você vai tirar do espírito que está sobre você. E aliás, não é Moisés que vai tirar. Eu, Jeová, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles vão receber uma porção também do Espírito Santo. Eles vão receber para eles lhe ajudarem, para eles poderem fazer alguma coisa só se eu colocar o meu espírito. Eu estava orando aqui ao Senhor, logo cedo quando chegamos, e eu estava dizendo isso a Deus. Deus, a gente só pode fazer alguma coisa se o Espírito Santo estiver conosco. Só podemos avançar, só podemos evangelizar, só podemos levar a igreja do Senhor se o Espírito Santo estiver conosco. Senhor, manda teu Espírito, derrama teu Espírito, opera teu Espírito, derrama a graça do teu Espírito sobre a tua igreja, porque sem a força do Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E ali Moisés reuniu, irmãos, glória a Deus, no versículo de número 24, glória a Deus. Versículo 24 do texto em apreço. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs de roda da tenda da congregação. 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Essa parte, depois nunca mais, não dá tempo de falar hoje. Já está cozinhando, glória a Deus, já está no fogo. Para, se Deus quiser, na próxima oportunidade, a gente falar sobre isso. Hoje nós vamos ver o aspecto da descida do Espírito Santo. Deus tirou de Moisés, a nuvem baixou, a presença de Deus baixou, Deus falou com Moisés, foi um culto verdadeiramente pentecostal. Eu considero isso o Pentecoste do Antigo Testamento. Foi o Pentecoste do Antigo Testamento. E ali o Senhor não houve línguas, porque não era o tempo das línguas e o propósito das línguas ainda não era naquela época. Mas houve algo semelhante. As suas bocas foram tomadas e eles começaram a quê, meus amados irmãos? Profetizar. Que já é uma coisa do Novo Testamento. Lá em Éfeso, quando Paulo impôs as mãos sobre os efésios, a Bíblia diz que eles falavam línguas e o que, meus amados irmãos? Profetizavam. Então, eu considero esta passagem um prenúncio do Pentecoste. Uma mostra grátis do Pentecoste que iria acontecer entre 1400 e 1500 anos depois de Moisés. E ali, meus amados irmãos, o Espírito de Deus repartiu o Espírito Santo sobre eles. Meus irmãos, um dia conversando com uma pessoa de uma seita que não crê no Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo é uma força ativa, e ele disse, como é que o Espírito Santo, vocês pentecostais, como é que todo mundo está cheio do Espírito Santo, e como é que o Espírito Santo entra em tanta gente de uma vez só? Meu irmão, você veja que simplório, não é? Que mesquinhez, que a gente nem dá para pensar numa coisa dessa. Como é que a pessoa é tão limitado para pensar uma coisa? Ora, irmão, o Espírito Santo, ele não se limita a uma pessoa, ele não se limita a um local. Glória a Deus, ele pode ser derramado em milhões ao mesmo tempo. Aleluia! Nós já estudamos, alguns dias atrás, nós estudamos que a Bíblia diz, para onde me irei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Olha aí na tela, né? Para onde me irei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Prossiga. Se subir o céu, tu aí. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás
também. E o que mais? Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, o que é que acontece? Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se subir, ele está. Se descer, ele está. Se for para o oriente, ele está. Se for para o ocidente, ele está. Então, o Espírito Santo, ele está presente em toda parte. Aleluia. Então, é uma ignorância sem precedentes fazer uma pergunta dessa. Como é que o Espírito Santo enche tanta gente de uma vez? Isto é uma ignorância. Glória a Deus. Uma pessoa que diz isso, irmão, eu soube de uma pessoa que era tão brutal, tão ignorante, que quando levaram para a pia batismal, que batizaram ele relinchou e mordeu a mão do padre. Glória a Deus. Era um cavalo batizado, não é, irmãos? Glória a Deus. Eu acho que a pessoa que faz uma pergunta dessa, glória a Deus, como é que o Espírito Santo enche tanta gente? Eu acho que ele relinchou e mordeu a mão do sacerdote que o batizou. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós aprendemos que o Espírito Santo está presente em todo lugar. Então, o Espírito que está, quando a Bíblia diz, tirou do Espírito que estava em Moisés, não significa que o Espírito Santo é uma água que possa ser repartida. Não. Significa, é uma figura de linguagem para entender que o mesmo Espírito que estava em Moisés passou a operar naqueles 70. Passou a operar nos 70. O mesmo Espírito que estava em Moisés passou para os 70. Foi repartido, foi dividido, foi distribuído. A presença repousou sobre cada um dos 70. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Moisés tinha... Agora, irmãos, existe porções do Espírito. Existe, não é que o Espírito Santo seja maior ou menor em fulano, em cicrano, mas significa a dimensão. Significa a dimensão. Cada pessoa tem uma dimensão do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Por causa das nossas limites. Não é que o Espírito Santo não possa operar do mesmo jeito que operou em Pedro. Ele não possa operar em Paulo ou operar em João. Não, o Espírito Santo ele pode operar em todo mundo. Mas cada vaso tem a sua limitação. Por exemplo, quem foi o apóstolo que mais trabalhou? Ele mesmo disse, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Quem foi que disse isso, meus amados irmãos? Paulo. E o Espírito Santo que estava em Paulo, estava em Pedro? Sim. O Espírito Santo que estava em Paulo, estava em Matias? Sim ou não? Qual é a obra que Matias, na Bíblia, qual é a obra que ficou registrada de Matias na Bíblia? Nenhuma obra. Né? Só a eleição dele. Por exemplo, Bartolomeu era apóstolo de Jesus? Era apóstolo? Bartolomeu? Era ou não era? Deixe-me ver outro. Mateus era apóstolo de Jesus? Mas fora o evangelho de Mateus, tem alguma obra que Mateus fez registrada? Não. Tem alguma obra de Bartolomeu registrada? Não. Tem alguma obra de Tomé registrada depois da ressurreição de Jesus? Não. Mas ele tinha o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Agora, o problema é que o vaso escolhido por Deus é diferente. Não é que o Espírito Santo é diferente na vida de alguém. É a missão. É a responsabilidade e a capacidade do vaso. Aí Deus dá por medida. Daqueles 71, porque tinha Moisés e mais 70. Daqueles 71, de quem era a responsabilidade maior? Me ajude. De quem era, irmãos? E onde vocês acham que ficou a porção maior do Espírito Santo? A ação, o dinamismo, a graça maior. Ficou em quem? Moisés. Os outros receberam uma porção, mas uma porção menor. Porque a responsabilidade era menor. Então, irmãos, só existiu uma pessoa na terra que recebeu o Espírito sem medida. Glória a Deus. E nós também recebemos o Espírito por medida. Nós, seres humanos, recebemos o Espírito por medida por causa das nossas limitações. Por exemplo, porque primeiro nós somos pecadores. Por mais que o Espírito Santo queira operar em nós, não é que ele não possa, é que nós não damos lugar. Por causa da nossa natureza pecar, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Quando é que nós vamos nos ver livres da natureza pecaminosa? Me ajude a pensar. Quando é? No arrebatamento da igreja. Ou na morte. Na morte, a natureza humana morre. E no arrebatamento, a natureza humana também vai desaparecer. Só quando morrer ou quando desaparecer no arrebatamento é que a natureza
pecaminosa vai sumir. Por isso que nós recebemos o Espírito por medida. Uns recebem mais, outros recebem menos, ainda hoje. Recebe mais, outro recebe menos. É verdade ou não, irmãos? Por quê? Por causa da nossa natureza. Agora, teve um aqui na terra que, devido a ele ter uma natureza 100% santa, ele ter uma natureza 100% aberta ao Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus deu a ele o Espírito sem medida. Quem sabe dizer quem foi esse homem? Jesus. Mais alto, quem foi esse homem? Jesus. É o único que recebeu como homem, porque Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Como homem, ele recebeu, o único que recebeu com plenitude total, que recebeu sem medida. O Espírito Santo entrou nele sem medida. Vamos ver isso no Evangelho de São João, no capítulo 3 de São João, versículo 34. Evangelho de João 3 e 34, irmão, vê que coisa linda, glória a Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O outro versículo, 25. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem pode dizer amém, irmãos? Porque aquele que Deus enviou fala o que, irmãos? João estava se referindo a quem? Aquele que Deus enviou, que ele já tinha falado no versículo 16. Quem foi aquele que Deus enviou? Jesus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus foi o único que não recebeu medida do Espírito Santo. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo, porque ele tinha condições. Ele não pecou. Jesus não tinha interferência do pecado. Jesus não tinha interferência da natureza humana caída. Aí a liberdade para o Espírito Santo operar em Jesus era o quê? A liberdade para o Espírito Santo operar em Jesus era total. Deus disse, não tem como dar medida a esse filho meu. Não tem como dar medida. Não tem. Desce tudo. Glória a Jesus. Aí desceu todo o poder e toda a plenitude do Espírito Santo. Por mais cheio do Espírito Santo que eu seja, por mais cheio do Espírito Santo que você seja, mas tem medida. Tem limitação. Mas Jesus foi o único que recebeu o Espírito Santo sem medida. Na nova versão internacional, na NVI, diz sem limitações. Olha aí, na nova versão internacional. Leia aí, por favor. Aleluia. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Dá para dar um glória a Deus, irmãos? Foi o único que recebeu o Espírito Santo sem limitações. Foi Jesus. Porque ele veio de Deus. Ele foi enviado pelo Pai. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas por obra e graça de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo. Ele não recebeu a contaminação de Adão. Ele não recebeu, foi por isso. Ele já foi gerado pelo Espírito Santo. E quando ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo do Jordão, aí recebeu sem medida, porque a limitação humana não estava nele. A fragilidade humana não estava nele. A natureza decaída humana não estava nele. Aí o Pai deu a ele o Espírito sem medida. Aleluia. Sem limitação, né? A gente olha para a gente, meu Deus, veio uma limitação tão grande, tantinho assim, glória a Deus. Meu Deus, o que é que eu faço? Bom, mas é o jeito, você vai ficar com esse pouquinho mesmo, porque sua natureza é ruim, sua natureza é pecaminosa, e minha avó dizia, e você ainda se banha. Glória a Jesus. Você ainda se banha. Glória a Deus. Mas, irmão, eu tenho tão pouquinho do Espírito Santo e ainda se banha. Não era para ter nada. É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus. Você pode dizer glória para Deus por isso, irmãos amados? Agora, à medida que a gente vai se purificando, e à medida que vai dando lugar, aí vai abrindo espaço para o Espírito Santo aumentar a medida. Agora, nunca fica sem medida. Sempre tem uma limite. Na Bíblia NVI diz sem limitações. Essa limitação não é de Deus, é a limitação nossa. O vaso nosso é imperfeito e não cabe receber toda a plenitude do Espírito Santo. Na Bíblia de Schockel, a Bíblia de Schockel é uma Bíblia produzida na Espanha
por um teólogo muito importante ali daquele país, e ele dizia não racionado. Na Bíblia de Scott, diz não racionado, quer dizer, sem medida, sem ser racionado, sem medida. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele aparece em Apocalipse como os 7 Espíritos de Deus. Aí se pergunta, irmão, o Espírito Santo é um só ou são 7? Vamos ver Apocalipse 1 e 4. Glória a Deus. Por favor, Apocalipse 1 e 4, pastor, leia por gentileza. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A Bíblia diz aí, falando da Trindade, veja que a Trindade está aí. As 7 igrejas da Ásia, não é? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos de Deus, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O outro versículo, o 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Pronto. Então está a Trindade aí. Primeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Segundo, dos 7 espíritos que estão diante de Deus. E terceiro, da parte de Jesus Cristo. A Trindade está aí. Só que o Pai está na frente, o Espírito Santo está no meio e Jesus está por último. Porque eu já expliquei para vocês que a Trindade na Bíblia é assim. Uma hora o Pai está na frente, outra hora o Filho no meio, outra hora o Espírito Santo por último. E tem hora que o Espírito Santo está na frente e tem hora que o Pai está atrás. Por quê? Mostrando que não existe maior importância entre um e outro. Todos 3 são a mesma divindade. Então, irmãos amados, o Espírito Santo aqui é apresentado como os 7 Espíritos. Por que ele é apresentado? Irmão, o Espírito Santo são 7 Espíritos separados? Não. Isso fala, 7 na Bíblia é número de quê? Os que entendem de Bíblia sabem. 7 na Bíblia é número de quê, irmão? Perfeição. Significa que para ele não tem limites. Significa que ele estava nas 7 igrejas. Significa que ele estava com os 7 anjos. Significa a plenitude do Espírito de Deus. Vamos ver se vocês aprenderam. Quando falar de 7 Espíritos de Deus, é porque são 7 Espíritos separados e diferentes? Sim ou não? O que é que significa 7 na Bíblia? Perfeição, plenitude, tudo completo. O Espírito Santo, no Apocalipse, é o dos 7. São 7 selos, 7 anjos, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 castiçais. É assim ou não é? E o Espírito Santo aparece como 7 também, porque fala da plenitude, da totalidade de Deus. Não é que são 7 espíritos separados, mas fala da plenitude. Então o Espírito Santo pode ser derramado aqui no Brasil à mesma hora, pode ser derramado na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Inglaterra. Ele pode e ele opera no mundo inteiro, na plenitude inteira, sem problema algum para ele. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu disse a vocês que aquele derramamento do Espírito Santo foi um prenúncio de quê? Vê se nós aprendemos. Foi um prenúncio de quê? Do Pentecoste. Foi um protótipo do Pentecoste que aconteceria depois. E Moisés orou. Moisés pediu Deus. Moisés disse, eu queria que Deus desse o seu Espírito a todo o seu povo. Moisés tinha um desejo de que todo mundo fosse cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ver isso em Números 11, 29. Vocês estão lembrados de Josué? Josué teve 2 que ficaram profetizando, que nós não vamos falar dele hoje. Teve 2 que ficaram profetizando e Josué foi lá reclamar. Estão lembrados que Josué foi reclamar? E disse, Senhor, proíbe de Eldade e Medade ficarem profetizando. Eles estão profetizando no meio do arraial. Aí Moisés disse, Josué, procura teu lugar, Josué. Deixa de tua carnalidade. Versículo 29, Números 11, 29. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Eita, irmãos. Moisés disse, Josué, quem dera, oxalá é uma interjeição de desejo que está em desuso em português. Só as Bíblias velhas, antigas, como a que o irmão está usando, tem oxalá. A palavra oxalá foi tirada das nossas Bíblias recentes, porque oxalá é uma entidade deixa para lá, glória a Deus, né? Mas a palavra oxalá, ela é uma palavra
de origem árabe. Os irmãos sabem que o português, ele é mesclado com o latim e o árabe, porque os árabes, os mouros, viveram na Península Ibérica há mais de 500 anos. Os mouros moraram na Península Ibérica. E nós temos várias palavras em português que são de origem árabe. Por exemplo, alface é de origem árabe. Álcool é de origem árabe. E também Oxalá é de origem árabe, porque eles moraram em Portugal e a nossa língua mesclou. Lá em Portugal mesclou e Oxalá é árabe. Alá em árabe é Deus. Oxalá quer dizer quisera Deus em árabe. Quisera Deus. Quando alguém diz Oxalá acontecesse isso, está dizendo o quê? Quisera Alá, ou quisera Deus que acontecesse isso. Então, mas por que estão tirando, está em desuso nas Bíblias? Porque para não haver confusão, por causa de uma entidade que diz que existe, glória a Jesus, chamada Oxalá, aí tiraram da Bíblia para o leitor não se confundir. Então na Bíblia agora não tem mais Oxalá, tem tomara, tem quisera Deus. Aí mudou, quisera Deus. Quem dera Deus. Tem outras Bíblias que diz quem dera. Você só vai ver a palavra Oxalá nas Bíblias de 30 anos atrás. Para cá foi retirada. Mas a palavra não é uma entidade. A palavra é árabe, Oxalá, quer dizer quem quisera Alá, que Alá queira, que Deus queira que aconteça isso. Aí Moisés disse, porém Moisés disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera, Oxalá, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Moisés disse, Josué, eu estou desejoso, é que não somente esses 70, mas todo o povo do Senhor seja cheio do Espírito Santo. Esse desejo de Moisés cumpriu-se, quantos anos depois? Esse desejo de Moisés? 1400 anos depois. Esse pedido de Moisés, queira Deus, oxalá, quem dera, que todo o povo de Deus fosse acessível ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo descesse sobre todo o povo do Senhor. E que eles virassem profetas. Nós vamos ver já o que é ser profeta. Glória a Deus. Quem dera, quem dera. Esse pedido de Moisés. Pastor, eu estou desanimado. Por que você está desanimado? Porque eu estou orando já faz um ano e eu não atendi. E Deus não atendeu. Meu irmão, tenha pena de Moisés. Quantos anos foi que Moisés orou? Não, para o Pentecostes descer, para todo o povo receber o Espírito Santo e ser profeta. Quantos anos Moisés demorou? 1400 anos, irmão. Tem oração que a gente faz que a gente não vai ver a resposta, não. Vai acontecer depois que a gente morre. Você sabia disso, irmão? Tem oração que a gente faz vivo e elas são respondidas depois que a gente morre. Se prepare, viu? Eita palavra de ânimo, glória a Deus. Mas está na Bíblia. Moisés pediu para que o Espírito Santo fosse derramado sobre quem? Todo o povo. Aconteceu no tempo dele esse pedido? Só os 70 e mais alguns. 1400 anos depois, não tinha mais nem a cinza. O Espírito Santo foi derramado. Lá na Suécia, é um adendo porque não está no script. Lá na Suécia, um casal de velhinhos morava no interior e eram crentes pentecostais. E eles oravam pelos filhos. Os filhos foram morar em Estocolmo e eles oravam. E os filhos foram para o mundo, criaram na igreja enquanto era do interior, mas quando foram para a capital, lançaram-se na bebedeira, era na época dos hippies, e os filhos começaram a depravar-se e desviaram da igreja. E o velhinho e a velhinha orava, pedindo pela salvação dos filhos. Morreu a velha, e o velhinho continuou orando, e nada, os anos se passando e os filhos na depravação. Depois morreu o velho. E os filhos foram ver a casa, os pertences, nem para o enterro foram. Quando chegaram na casa, foram examinar a casa. Na Suécia dá muito tablado de madeira. Ainda se usa muita coisa de madeira no chão. E eles chegaram no quarto e olharam que do lado do pai dormia, tinha 2 manchas pretas no chão, na madeira. E do lado da mãe também, tinha 2 manchas escuras no chão. E ele chamou a pessoa, os vizinhos, e disse, o que era isso? Olha, essas 2 manchas aqui do lado de cá, foi isso aqui. Os vizinhos disseram, é porque seu pai e sua mãe, toda noite, tiravam horas de oração. E a gente ouvia de casa, eles orando por vocês, pela salvação de vocês, para Deus transformar vocês. Quando eles ouviram aquele testemunho, dobraram os joelhos e os crentes que estavam ali oraram por eles. E eles voltaram para Jesus. Os velhos não viram. A oração foi ouvida depois da morte.
Quer dizer, ela foi ouvida com eles vivos, mas só foi respondida depois que eles morreram. Então, se por acaso você morrer e uma oração sua não for atendida, isso é um adendo que apareceu agora. Não fique triste, não. Vai acontecer 1.400 anos depois que você morrer. Misericórdia não, é assim mesmo. Se quiser assim, se não quiser assim. Agora, tem outras que Deus atende logo. É ou não é? Isso faz parte da soberania de Deus. Isso faz parte da soberania de Deus. Agora, o que eu estou dizendo é que se você morrer sem ver, morra contente. Não morra revoltado, não. Irmão, você está morrendo? Estou. Está alegre? Estou. Não, estou com raiva de Deus. Por quê? Porque eu passei 30 anos orando e Ele não me atendeu. Eu vou morrer e Ele não me atendeu. Não morra assim, não. Que é arriscado você nem ir para o céu. Morrer com raiva de Deus? Já pensou? Então, irmãos amados, Moisés fez uma oração pedindo para que o Espírito Santo fosse derramado sobre todo o povo, e todo o povo fosse o quê, meus amados irmãos? Profeta. Nós vamos ver já o que é profeta. Irmãos amados, depois de Moisés, essa profecia, começou a surgir profecias sobre esse pedido de Moisés. Depois de Moisés, alguns anos depois, o primeiro profeta a profetizar sobre o derramamento do Espírito Santo foi Joel. No século 8º antes de Cristo, antes de Isaías, antes de Jeremias, Joel foi o primeiro que profetizou 800 anos depois. Profetizou sobre o derramamento universal do Espírito Santo. Vamos ver Joel 2:28. Joel 2:28. 700 anos depois de Moisés, o primeiro profeta, 700 anos depois de Moisés, começou a profetizar sobre este assunto. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Quem foi o primeiro profeta 700 anos depois de Moisés e 800 depois de Cristo? Quem foi o profeta que profetizou sobre o derramamento? Joel. Deus disse: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne agora tem direito. Isso seria depois da morte de Jesus. Isso seria depois do sacrifício de Jesus. Isso seria depois da ascensão de Jesus. Isso seria depois da obra expiatória de Jesus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Depois veio outro profeta, Isaías 44:3. Isaías 44:3, profetizando. Apesar de Isaías estar antes de Joel, mas a profecia de Joel foi antes de Isaías. Isaías 44:3 é outro versículo bem conhecido. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você vê que aqui já é uma abrangência. Já não é mais um pequeno grupo. Já não é mais um sacerdote. Já não é mais um profeta. Já não é mais somente um líder. Mas é sobre toda a descendência do povo de Deus. Vamos mais para frente. Depois vem Ezequiel, profetiza também desse derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24. Glória a Deus. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Prossiga. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Prossiga. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Prossiga. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei
que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Quem pode dizer amém, irmãos amados? Ezequiel também profetizou. Moisés pediu que todo o povo de Deus fosse profeta e que Deus lhe desse do seu Espírito. Depois os profetas começaram a profetizar. E quando foi que começou essa era do Espírito? Quando foi que começou esse derramamento do Espírito? Quando foi que começou esse enchimento do Espírito sobre todo o povo? Foi no dia de Pentecoste. Eu não vou ler, mas vocês sabem. E chegado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como o que de fogo, sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas quem primeiro pediu, grave isso, quem foi que primeiro pediu para que todo mundo recebesse o Espírito Santo? Quem foi, meus amados irmãos? Moisés. Moisés foi o primeiro que pediu para que todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo. Aí, meus amados irmãos, o Espírito Santo veio com um acréscimo, além de profecia, o Espírito Santo veio com o dom de línguas. O dom de línguas chegou naquele momento. Chegou como sinal do batismo no Espírito Santo. Chegou como sinal de enchimento do Espírito Santo. Não é o sinal para sempre, mas a evidência inicial. A evidência primária de que o Espírito Santo chegou. Foi a falar em línguas estranhas. Mas, meus amados irmãos, Moisés pediu que todo o povo de Deus fosse o que, irmãos? Profeta. Profeta. O que é profeta? Eu vou ler para vocês aqui umas anotações que eu fiz. No hebraico, o profeta é Nabi, que vem de Nabá, e que vem do acadiano, que era a língua dos pré-babilônicos, ou sumérios, Nabu, que quer dizer anunciar, declarar, comunicar as revelações, verdades, vontade de Deus a outrem. A palavra profetizar, ela é uma palavra muito antiga, que vem dos sumérios, não dos judeus, ela vem de outras nações. E diz que significa anunciar, declarar, comunicar as revelações, verdades, vontade de Deus a outrem. Profetizar não significa apenas anunciar o futuro. No meio da profecia pode anunciar o futuro, mas não significa apenas anunciar o futuro. Significa comunicar as verdades de Deus, as revelações de Deus, os caminhos de Deus, a glória de Deus, de uma forma impactante. Agora deixa eu dizer a vocês. Aí alguém diz assim, pastor, profetizar é só pregar? Se você pegar os cessacionistas, o que é que os cessacionistas vão dizer? Não, profetizar é só quem está pregando. Não. Moisés pediu que todo o povo de Deus fosse o quê, irmão? Só os ministros? Só quem prega, não. Eu posso profetizar pregando. Eu posso profetizar pregando. Mas você, mesmo sem vir aqui o púlpito, você pode profetizar. Você pode anunciar, receber uma inspiração para anunciar verdades de Deus. Para dar uma palavra a alguém. Você pode ser profeta de Deus. Todo crente em Jesus, ele pode não receber o dom de profecia, mas ele pode ter palavras inspiradas pelo Espírito Santo para transmitir para alguém. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês já ouviram falar de Champlin? Champlin morreu agora o mês atrasado. É um ancião dos Estados Unidos, que ele não era pentecostal, ele era batista. Mas ele diz que a palavra profetizar também tem a raiz. Ele diz, Champlin nos esclarece que profetizar é falar a revelação de Deus não naturalmente, mas tem sentido de borbulhar e extravasar palavras inspiradas. Champlin diz que profetizar é borbulhar, extravasar palavras inspiradas de modo frenético. Glória a Deus. O profeta, a palavra dele é como se fosse um geyser. Vocês já ouviram falar? Eu não sei se a palavra é geyser. Aquelas águas que brotam assim. Já viram aquelas águas que brotam subindo alto, com força? Então Champlin diz que a raiz da palavra profetizar é como uma fonte que jorra com força.
que causa impacto. Glória a Deus. Olha só, ele diz que chega até, o profeta pode chegar até a exaltação como delírio. Alguém pode pensar que ele está louco, de onde vem a palavra frenesi, que quer dizer acelerado. O profeta, irmão, não significa que ele vai gritar nem perder o juízo, mas a palavra dele é tão forte que quem ouve sente o impacto. É como um jato de água, um geyser. Pá! Glória a Deus. Eu morava no interior do estado e eu estava passando por um problema muito grande. E eu fui na livraria Ágape. Isso há uns 12, 13 anos passados ou mais. Eu fui lá e quando eu estava comprando um livro, um irmão chega por trás de mim, toca no meu ombro, olha para mim e diz tudo o que eu estava passando com uma força tão grande. Glória a Deus que eu fiquei impactado. O irmão não me conhecia, eu nunca vi aquele irmão, ele não sabia de nada, mas ele falou com uma força tão grande, ele falou com uma unção tão grande, como se fosse um geyser de água jorrando assim, que me impactou. A palavra profética, ela é com um frenesi. Disse Champlin que não era pentecostal, ele era batista, tradicional dos Estados Unidos, mas ele disse que não tem como esconder isso, porque a palavra profetizar significa borbulhar e significa extravasar, como uma bomba que faz, explode e causa impacto. Aleluia! Não foi um pentecostal que disse isso, foi um tradicional. Mas ele disse que não tem como esconder. A palavra profetizar, no seu original, significa borbulhar, significa extravasar, de uma forma tão forte, que quem recebe o jato, não tem como não sentir. Aleluia! E Moisés disse, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, a profecia, ela faz três coisas. 1 Coríntios 14, 3. Vamos abrir a Bíblia, para já caminhando para o final do sermão. 1 Coríntios 14, 3. O que é que a profecia faz? Profecia não é para dirigir casamento. Profecia não é para dizer a moça com quem você vai casar. Não vá nessa onda não. Glória a Deus. Profecia não é para dirigir viagem. Profecia é com esses três objetivos. Não é para dirigir... Tem profeta que quer dirigir a vida do povo. Você vai casar com aquela, oi, glória a Jesus. Não. Às vezes o profeta gosta daquela moça, né? E quer que alguém case com aquela moça ou quer que alguém case com aquele rapaz. Não, você não vai interferir na vida de ninguém. Depois o casamento dá errado e você vai dizer, foi um profeta. Não, não senhor. Para que é profecia? O que é que profecia faz na vida de quem ouve? Por favor, 14, 3. Glória a Deus. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que é que a profecia faz quando Deus te usa, quando Deus te enche do Espírito para falar? Irmão, já pensou se cada crente tivesse usado pelo Espírito Santo, fosse usado pelo Espírito Santo lá no trabalho? Já pensou você chegar no trabalho e ter um incrédulo que está com um problema e você ser usado por Deus como um geyser, você ser usado por Deus como uma fonte? O pecador vai ficar assustado e ele vai entender que Deus existe. É verdade ou não, irmãos amados? Você vai edificar. O que é edificar? A palavra edificar no grego, oikodome, quer dizer levantar, erguer. Você vai erguer, você vai levantar, você vai fazer a pessoa se levantar. A Bíblia diz que é edificação, exortação. A profecia é para edificar, exortar. Exortar quer dizer chamar para perto, motivar um indivíduo a ponto de despertar o seu interesse para realizar as coisas de Deus. Uma exortação. Deus vai te usar para exortar alguém. Deus vai te usar para animar alguém. Deus vai te usar para chamar alguém para mais perto de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, porque as igrejas dobrariam o número de crentes. Se todo crente profetizasse, se todo crente tivesse uma mensagem ungida, se todo crente dissesse palavras que edificassem, exortassem e o que mais, meus amados irmãos? Consolassem. Aleluia. Irmãos amados, olha para cá, já vamos encerrar. Tenham paciência, não estamos fora da hora. Irmãos, se todo o povo virar profeta, é um avivamento.
Se todo o povo tiver palavra de Deus para entregar ao povo, se todos os crentes tiverem palavras de Deus para entregar às pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que está em 1 Coríntios 14, 24 e 25. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 24 a 25. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Irmãos, uma igreja que todo mundo profetiza. Quando eu digo profetizar, não é só na igreja. Por onde anda? Entregando recados de Deus, mensagens de Deus, revelações de Deus. O que é que vai acontecer com as pessoas não crentes? Foi o que Paulo disse. Se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel é incrédulo. Se o incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. O pecador vai dizer, meu Deus, quem foi que disse a essa mulher? Quem foi que disse a esse homem? A Bíblia diz que o pecador vai ficar assombrado, porque os segredos do seu coração serão manifestos. E a Bíblia diz que é que o pecador vai fazer quando o crente entregar uma profecia para ele, quando o crente revelar segredos para ele, quando o crente for usado pelo Espírito Santo para consolá-lo, para exortá-lo, para animá-lo, ou os de fora ou os de dentro. Aqui fala dos indoutos, que são os de dentro, que não têm conhecimento, e os infiéis, que são os de fora. O que é que vai acontecer com eles? 25, por favor, releia. Olha o que é que vai acontecer se todo o povo profetizar. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Diz que o pecador vai cair com o rosto em quê, meus irmãos? Vai lançar-se sobre o seu rosto em terra e vai adorar quem? A Deus. E vai dizer, Deus está no meio desse povo. Deus está com este povo. Não sabia disso, irmãos amados? Por isso que Moisés disse, oxalá que todo o povo de Deus fosse o quê, meus amados irmãos? Profeta. Não é só o pastor que pode profetizar, não é só o ministério, é todo o povo do Senhor. Chegou o tempo de todo o povo do Senhor ser profeta. A Bíblia diz que o pecador vai cair com o rosto em terra e vai adorar quem? Em outras palavras, vai aceitar quem como seu Salvador? Jesus. Vai aceitar Jesus. Irmão, sabia que ou a gente recebe essa graça nesses últimos dias, ou a gente vai ganhar poucas almas, porque o povo não está interessado. Você vê, antigamente, os crentes chegavam numa praça, ligavam um som, ficava uma roda de gente. É verdade ou não é? É verdade. Hoje fica mais. Não. A gente dirigia culto na rua, na casa da irmã Maria, na casa do irmão Pedro, botavam uma mesinha. Primeiro culto que eu assisti, eu era criança, na porta da casa da irmã Maria do Leite, lá em Palmeiras, estava brincando de bola na rua, quando o irmão Zé Correia foi dirigir um culto na casa da irmã Maria das Virgens, irmã Maria do Leite. E eu parei a bola para ouvir o irmão José pregar, irmão Zé Correia pregar, e eu lembro, ele leu no livro sobre o paralítico do tanque de Betesda, João 5. Eu já sabia ler, eu tinha 7 anos, eu já sabia ler, já tinha um Novo Testamento. Eu corri em casa para conferir se o que ele estava dizendo tinha na Bíblia católica. As pessoas ficavam ao redor ouvindo, hoje não fica mais. Porque a internet, a televisão, a vida agitada, as redes sociais prenderam as pessoas e elas não saem mais para ouvir a palavra de Deus. É preciso o espírito de profecia. É preciso que cada crente vire profeta para impactar. É preciso que você seja cheio do Espírito Santo para entregar mensagens de Deus a esta gente. Para que eles caiam com o rosto em terra e adorem a Deus. E diga, eu vou naquela igreja porque Deus está no meio daquela igreja. Eu vou naquela igreja porque Deus está no meio daquela igreja. Aleluia. Por isso que Moisés orou, oxalá, que todo o povo do Senhor fosse o quê, irmão? Irmão, é um avivamento, todo o povo sendo profeta. Agora, irmãos, é preciso cuidado. É porque não vai dar tempo. Mas os irmãos estão lembrados que tinha escola de profetas. Era ou não era?
Eu não vou ler, mas está escrito que desde o tempo de Samuel que se estabeleceram escola de profeta. Pastor, era ensinando a profetizar? Não, era ensinando a Bíblia. Para que os profetas não saíssem das Escrituras. Você vai ver que Elias tinha escola de profeta, Eliseu tinha escola de profeta. A nossa Bíblia chama de rancho, né? Rancho de profeta. Mas são os discípulos dos profetas. Samuel tinha, as escolas de profetas começaram com Samuel. Porque era que foi preciso criar a escola de profeta para ensinar as escrituras aos profetas, para que a Bíblia fosse a baliza, para que eles nem dissessem a mais, nem a menos. Isso aqui é o quê? Isso aqui que nós estamos aqui agora à noite. É o que essa igreja cheia? É a escola dos profetas. Vocês não vão profetizar meninice, vocês não vão profetizar besteira, porque vocês estão na escola do profeta. Vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Por que é que muita gente profetiza besteira? Por que é que muita gente profetiza heresia e tolice? Porque não vem na escola dos profetas. Irmão, a Bíblia é linda. A Bíblia é completa. Você pode profetizar, mas você tem que vir à escola dos profetas. Quase toda gente metida a profeta, não é profeta, metida a profeta, não dá valor a pastor, não dá valor à escola dominical, não dá valor à doutrina. Você vai para a doutrina hoje, mas é nada, eu vou, é pro reteté ali. Não vem aprender nada. Aí fica profetizando tolice. E não congrega, não tem pastor. E quando o pastor chega no lugar onde esses profetas malcriados estão, ele faz, ripa! Chegou o homem da gravata. Tem que vir para a escola dos profetas. A Bíblia fala da escola dos profetas, do rancho dos profetas. Começou no tempo de Samuel. Samuel, Elias e Eliseu, eles foram mestres de profetas. Os profetas se sentavam para ouvir Samuel. Os profetas se sentavam para ouvir Elias. Os profetas se sentavam para ouvir Eliseu. Com o profeta maior, que são as sagradas escrituras. Toda profecia tem que correr aqui dentro. Aleluia! Sabe o que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês aqui ouvindo a doutrina toda terça-feira, vocês estão se candidatando a serem profetas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmão.